Bom dia, Nordeste Acontece, começando agora aqui pela Band, o nosso encontro semanal, todo sábado, 8h30 da manhã, agora no horário de verão, a gente se encontra, né? Aqui nós falamos de todos os assuntos. Hoje vamos falar de saúde. Visitamos o Study Heart Medical Technologies em Fortaleza, que está desenvolvendo um dispositivo de assistência circulatória mecânica, ou popularmente conhecido como coração artificial. O equipamento é o primeiro sistema na América Latina de última geração produzido em grande escala, destinado ao tratamento da insuficiência cardíaca. Conversamos com o Dr. Alessandro Verona, que é diretor científico do projeto. O que levou a ter essa vontade de produzir um coração artificial? Eu percebi a necessidade nos países mais em desenvolvimento respeito a países mais avançados, só tecnologicamente mais avançados, tipo Europa e Estados Unidos, e aí decidi de dedicar os meus projetos o que precisava aqui na América Latina, até que de poder viabilizar uma tecnologia nova aqui na América Latina, que tem uma necessidade grande disso. Em que momento você sentiu a necessidade de também, além da sua área de atuação, entrar na área mais específica da ciência, que é na área de criação desse projeto? Isso foi na Itália ainda? Foi na Itália. O projeto do coração artificial começou em 1998, final de 98, 99, e a inteira pesquisa, o inteiro desenvolvimento demorou mais de 10 anos, até que chegamos a um produto definitivo e confiável. Antes dessa ideia de você partir especificamente para se dedicar a esse projeto, obviamente que você também trabalhou na área médica, na área, não é? Certo. Eu trabalhei, mas o meu orientamento sempre foi de desenvolver o que se chama cirurgia translacional, da uma exigência clínica risalir para tentar suprir a exigência clínica. Por exemplo, se precisa uma válvula cardíaca que tem problema sostituto valvular cardíaco, precisa de uma válvula que tenha performance melhores da um ponto de vista clínico, o cirurgião translacional volta atrás e tenta resolver os problemas que clinicamente acontecem. Sempre foi a minha área. E no caso de válvulas, e no caso, por exemplo, de dispositivos mecânicos como o coração artificial. Você falou que esse é apenas mais um dos projetos do seu interesse, da sua criação. Quais foram os outros? Dá para a gente citar? Eu desenvolvi bastantes projetos, inclusive com patentes internacionais, que é uma válvula cardíaca biológica em um material totalmente que parece meio estranho, mas é córnea de atum. Córnea de atum, que é uma válvula cardíaca que não tem nenhum processo de calcificação, que é o problema grande das válvulas cardíacas, que agora conseguiu a aprovação da FDA nos Estados Unidos. E outras próteses de aorta torácica para aneurisma dissecante da aorta e inúmeros outros dispositivos que até hoje são utilizados clinicamente no mundo. Bom, mas vamos à sua vinda para o Brasil. Na Europa, obviamente, inclusive na Itália, você teoricamente teria mais espaço, inclusive sob o ponto de vista de equipamentos, matéria-prima para o desenvolvimento, laboratórios para o desenvolvimento desse seu projeto. O que lhe trouxe ao Brasil? Me trouxe no Brasil um dos últimos projetos que eu fiz, que foi uma válvula cardíaca, que aqui no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Europa, se implanta muitas válvulas cardíacas de origem biológica, de origem animal, de tecido animal. Na Itália e na Europa era mais válvula mecânica, válvula em titânio, etc, etc, para a diferença de perfil dos doentes a ser operados. E aí, já que desenvolvi uma válvula cardíaca de origem biológica, que era a válvula de atum, que teve um ótimo sucesso, e depois
De um tempo fui convidado do Dr. Juan Mejia, do Hospital de Messejana, Hospital Carlos Alberto Studar Gomes, que o Dr. Juan Mejia é um grande transplantador de cardíaco e já utilizou corações artificiais importados do exterior. Ele me convidou para uma palestra em um congresso aqui em Fortaleza e eu mostrei o meu projeto, que já era um estado extremamente avançado. Ele e a equipe dele, o Dr. Valdestero, o Dr. Valdomiro, o Dr. Fernando, ficaram muito animados respeito à validade, ao avançamento do projeto. Me apresentaram o Dr. Beto Studar, que o Hospital de Messejana é intitulado ao pai dele, Dr. Carlos Alberto Studar Gomes, para poder viabilizar os recursos econômicos para a fase final do produto, que seria a produção em série do dispositivo. E até que fundamos uma companhia, uma sociedade, a Studhart Medical Technology, dedicada à viabilização por uso clínico do dispositivo em larga escala. Gostei do Brasil, casei com uma mulher brasileira, que me acompanha, Regina, e fiquei aqui no Brasil, continuando e sabendo da exigência máxima que tem nos países em desenvolvimento, países que não têm grandes recursos econômicos, a exigência máxima que tem de poder ter acesso a uma tecnologia mais avançada. E isto pode ser o meu contributo para a realidade da América Latina. Doutor Alessandro, quando o senhor chegou no Brasil, o que já existia de tecnologia parecida com a sua, pelo menos com o seu projeto, com a sua ideia? No Brasil existia um projeto que é do INCOR, do Hospital da USP, Hospital do Instituto do Coração de São Paulo. Eles desenvolveram um coração artificial paracorpóreo, externo ao corpo, que é um coração pulsátil, que tem uma limitação grande, que é de não poder garantir a mobilidade do paciente, e que tem cânula que sai do corpo, que são de um tamanho muito grande. Pode acontecer que a eveniência de infecções, etc, etc. Mas o dispositivo no INCOR foi implantado do professor Nodir Stolf mais ou menos 10 anos atrás, com sucesso em uma série de doentes. É claro, é um dispositivo de primeira geração, dispositivo paracorpóreo, fora do corpo, que até hoje o INCOR está aprimorando. E existe uma outra realidade em São Paulo, do Hospital Dante Passanese, que está desenvolvendo um coração artificial, que é um coração artificial sempre pulsátil, de uma geração anterior aos dispositivos existentes e utilizados agora na Europa, corriqueiramente na Europa e nos Estados Unidos. O dispositivo que eu desenvolvi é um dispositivo totalmente implantável dentro do corpo, que tem diferenças muito, muito grandes respeito aos dispositivos existentes aqui no Brasil. Existentes, mas que até hoje não conseguiram uma produção em série de dispositivo. Obviamente que na Europa, que era o seu berço, a sua origem, já existia equipamentos bem mais modernos, intracorpóreo, por exemplo. Sem dúvida. Existe na Europa, Estados Unidos, existem doentes faz mais de 10 anos que estão com o coração artificial implantado, levando uma qualidade de vida maravilhosa, compativelmente com a doença, que é uma qualidade de vida ótima, com dispositivo e até sem precisar mais de um transplante. Na Europa e Estados Unidos, a terapia é considerada uma terapia, na maioria dos casos agora, não na espera de um transplante, mas uma terapia definitiva, chamada terapia de destino. Doente implantado com uma bomba interna, intracorpórea, sai só um cabo de poucos milímetros da pele, conectado a uma central eletrônica, no cinto do doente, e ele pode viver uma vida normal. Mesmo aqui no Brasil, quais são os principais motivos, as principais causas, vamos colocar assim,
de doenças cardíacas ainda é o tabaco? O tabagismo tem uma influência com as doenças cardiovasculares, todo mundo sabe, mas no caso da insuficiência cardíaca, que tem indicações para o transplante cardíaco, podem ser cardiopatias ou congênitas, no curso, quando a criança nasce, ou uma insuficiência cardíaca devida, por exemplo, ao infarto, que causa uma insuficiência cardíaca, um infarto massivo, ou cardiopatias mais insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada e outras patologias, ou doença de Chagas, que é uma doença muito importante aqui no Brasil. A maioria dos doentes transplantados no Hospital de Messejana são doentes com doença de Chagas. É um barbeiro, claro, é um barbeiro que vive nas casas de barro, pica durante a noite, ele pica, nem percebe, se coça, depois de alguns meses desenvolve uma insuficiência cardíaca, o coração começa a se dilatar e a não ter mais a própria funcionalidade, até precisar de um transplante. Em doentes até muito jovens, 17, 18 anos, 20 anos, com o coração totalmente destruído. Protozoário. Os resultados para transplante, não sei se poderia chamar de natural, mas esses resultados, a história médica, existem muita rejeição? Como é que está essa estatística, doutor? Não, no começo, quando Barnard, o famoso Barnard, na África do Sul, exeguiu o primeiro transplante cardíaco, era destino que o doente morisse, porque não tinha uma terapia medicamentosa que impedisse o rejeito. Mas, com o passar dos anos, agora a terapia anti-rejeito é uma terapia muito bem standardizada, que não cria graves efeitos colaterais. Tem doentes que são mais de 20 anos, 25 anos, que vivem com o coração transplantado, vivendo tranquilamente. É claro que pode existir, na primeira fase, um problema de rejeito agudo do órgão, que tem que ser enfrentado com uma terapia medicamentosa muito forte. Mas, em geral, a qualidade é uma terapia, o transplante cardíaco, totalmente standardizada, sem grandes problemas, que garante uma reversão do quadro clínico imediata. Tem dados atualizados do Brasil a respeito de pacientes com problemas no coração, faixa etária? Você tem algum número nesse sentido? A faixa etária é uma faixa etária muito variável, de criança, pode ser de crianças muito pequenas. Aqui em Fortaleza, o Dr. Valdester Cavalcante, que é um cirurgião cardíaco pediatra da equipe messejana, já fez transplante cardíaco em criança recém-nascida, porque foi necessário para cardiopatias congênitas. Existe risco maior, dependendo da faixa etária, criança, jovem, adulto ou da terceira idade? Existe alguma faixa que o risco é maior para o transplante natural? A gente ainda está falando sobre o natural. É um órgão que tem que se desenvolver, crescer junto com a criança, aumentar de tamanho, e os resultados são um pouco menos satisfatórios em criança, até para as dificuldades da técnica cirúrgica e para a fragilidade da... Nesses casos que tem, como é que faz? Faz-se uma nova cirurgia depois de um determinado período? Não. O coração, o órgão tende a crescer junto com o organismo próprio da criança, tende a se desenvolver aquele tamanho de uma criança, de um adulto. Os dados divulgados no relatório do Registro Brasileiro de Transplante da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, ABTO, destacam o Ceará como o segundo estado do país que mais realiza transplante de coração. De acordo com a pesquisa, o Hospital de Messejana é o segundo hospital do país a realizar mais transplantes no primeiro semestre desse ano, ficando atrás apenas de São Paulo. Foram 11 procedimentos que aconteceram de janeiro a junho deste ano. Atualmente, a equipe da Unidade de Transplantes e Insuficiência do Hospital de Messejana
já registra 16 procedimentos. De acordo com o coordenador da equipe de transplantes do Hospital de Messejana, João Davi de Souza Neto, o Ceará manteve boa média em relação ao país, que registrou queda considerável no número de transplantes em 2011. Estou conversando aqui com o Dr. Alessandro Verona, ele que está desenvolvendo um projeto muito bonito, que é o, podemos chamar de coração artificial, aqui em Fortaleza. E a gente vai no segundo bloco conhecer detalhes desse projeto, vamos conhecer como é que é feito esse projeto. Você que estava assistindo a gente, fica aí que a gente volta já.